Já todos percebemos que o Partido Comunista Português tem que, obviamente, tentar fazer uma prova de vida e hoje existiu um debate agendado na Assembleia da República que eu acho que vale a pena vermos o final do debate. O debate tinha a ver, inclusive, que era a política geral adotada pelo Governo e a degradação dos serviços sociais do país em consequência das políticas de direita. Bom, começávamos logo com brincadeiras, porque obviamente as políticas que o PSD tem adotado não são políticas de direita, mas partindo do princípio que existe aqui algum centro-direita em alguma das políticas que são apresentadas pelo PSD, tudo isto não seria para rir se não fosse o Partido Comunista Português que deu nos últimos anos, nomeadamente a António Costa, nos últimos 8 anos, a mão para aguentar a geringonça e são os grandes responsáveis pela forma como existiu a degradação dos serviços e não só, também da vida das pessoas. Basta ver que foi quando tivemos a mais alta taxa de desemprego a nível nacional, foi quando tivemos o maior número de sem-abrigo, foi quando tivemos o maior número de despejos nas habitações, foi quando tivemos menos progressão nas carreiras e quando tivemos uma série de problemas. Portanto, não vale a pena bater mais na mesma tecla. Vale a pena é vermos o encerramento deste debate, que foi completamente pífio e não trazia nada de novo, porque eu acho sinceramente, mas mesmo sinceramente, que o PCP gosta tanto da sua história e tem tanta honra na sua história que eu acho que os discursos dos deputados do PCP são ainda restícios e documentos que estavam guardados por eles, mas que foram escritos por Álvaro Cunhal, porque esta gente parou no tempo e parou no tempo de uma forma surreal. Vamos então ouvir, sem mais demoras, Paula Santos, líder parlamentar do PCP, e o que ela nos traz de novo. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, denunciamos os problemas concretos que os trabalhadores, os reformados, os jovens, as mulheres sentem todos os dias e que infernizam a sua vida. Os trabalhadores, os reformados, os jovens e as mulheres. Ou seja, logo aqui começa logo com a questão do feminismo bacoco e os homens não sofrem qualquer problema. Portanto, se existir crise, se existir déficit, se existir um problema nas carreiras, é só para as mulheres, não existe para toda a gente. Bom, mas independentemente disso, não esqueçamos que durante a vigência da geringonça, aquilo que foi dado aos reformados foi muito abaixo daquilo que era expectável, aquilo que eles continuam a dizer que defendem os trabalhadores, não sei se estão a falar dos trabalhadores deles, que a semana passada vieram dizer que recebiam por baixo da mesa e que não eram respeitados, ou dos processos que têm em tribunal por despedimentos ilícitos, mas pronto, vamos ouvir. Há quem procure desviar a atenção das dificuldades de quem trabalha, de quem trabalhou toda uma vida, para ocultar o seu compromisso com as opções da política de direita que são responsáveis pelo agravamento das condições de vida, ao mesmo tempo que salvaguardam os interesses e os lucros dos grupos económicos. O PCP falou da vida real, dos salários e das pensões, curtos para o mês, da vida que está mais... Um dos grandes grupos económicos que existe em Portugal é de facto o PCP. O PCP tinha negócios imobiliários na Vivenda Aleluia em Aveiro, que vendeu e que por isso fez especulação imobiliária da forma como geriu aquele dossiê. Mas para além disso, o PCP, em consequência do PREC, das invasões que fizeram à propriedade privada e das tomadas de edifícios que fizeram, o PCP tem centros de trabalho vazios, espalhados por todo o país, e o PCP é um dos maiores promotores imobiliários, porque é um dos maiores detentores de imóveis em Portugal, com a diferença de que, ao contrário de qualquer um de vós que tenha imóveis, eles não pagam em mim, estão isentos. Mas depois, para além disso, ainda tem a Quinta da Atalaia. A Quinta da Atalaia, que recentemente até fizeram um aumento do número de hectares que tinham ali, com um benefício fiscal completamente estrondoso e vergonhoso, onde fazem a festa do Avante e onde não pagam IVA sobre a festa do Avante, onde não pagam IMI sobre os terrenos. Portanto, eu creio que ela está a falar, em relação aos grandes grupos económicos, eu creio que ela está a falar do grande capital do PCP.
mais cara da privação do acesso à saúde e à habitação. E durante esta tarde vimos como isto incomodou aqui algumas bancadas, porque houve quem estivesse mais preocupado com outras geografias, o que revelou um profundo desprezo pelos problemas concretos sentidos no nosso país. Por mais que tentem, não conseguem esconder as crescentes desigualdades e as injustiças, quando são cada vez mais... Bom, hoje o deputado Francisco Gomes do Chega alertou para uma situação e de facto é curioso. Já a Cecília Meirelles tinha levantado esta questão para dizerem um país onde o comunismo tenha de facto resultado, mas quando eles falam de desigualdades, da miséria, da fome, do problema da habitação, eu gostava de saber de facto, e hoje isto foi mencionado, como já referi dentro do Parlamento, eu gostava de saber se estão a falar da miséria, da falta de habitação para os cubanos que vivem em Cuba, ou para os venezuelanos que vivem na Venezuela, ou da liberdade de expressão e da capacidade de desenvolvimento da sociedade e da forma como o povo é tratado na República Popular da China, ou se estão a tentar referir-se em relação à Coreia do Norte. Isto é uma palhaçada. Durante o debate de hoje, um dos grandes exemplos que era dado por eles, mas também pelo próprio Partido Socialista, eram zonas do hemisfério que, se nós olharmos bem para a forma como as populações vivem, são completamente consideradas quase que uma atrocidade de falta de respeito pelos direitos humanos e da forma como metem as pessoas. Portanto, esta conversa da Paula Santos, isto não é mais do que a retórica e a cartilha do Partido Comunista, que nós consideramos que isto já desgastou por completo e que não tem hipótese nenhuma, mas continua a haver gente a votar nisto, continua a haver gente que acredita nesta retórica. E na luta de classes, e na constante luta de classes, da guerra contra o grande capital e a entidade patronal, e porque partem do princípio que quem investiu no negócio não deve ter lucros. E se nós somos a favor que obviamente existe a progressão de carreira, uma valorização clara dos ordenados e das remunerações dos trabalhadores, nós não somos contra o facto de quem investiu que tenha direito ao seu retorno financeiro. Esta conversa é a conversa constante da destruição do Serviço Nacional de Saúde, quando foram eles que não fizeram sequer a valorização da carreira, quer dos médicos, quer dos enfermeiros, que não valorizam o pessoal que trabalha no Serviço Nacional de Saúde, e que por razões óbvias as pessoas saíram do Serviço Nacional de Saúde e deixaram de prestar serviço ali e foram trabalhar para o privado, onde lhes davam mais garantias, onde lhes davam mais condições de trabalho. Portanto, esta constante guerra de classes e de claques que o PCP tenta fazer ao tentar instrumentalizar alguns setores e algumas áreas de atividade na lógica de que eles é que os defendem, basta ver que durante o período da geringonça, digam-me uma vez que tenham visto a CGTP, que é o braço armado do PCP, que tenha ido para a rua, que os sindicatos tenham ido para a rua, mas estava tudo bem nessa altura estava tudo tranquilo, existiam progressões de carreira, existiam valorizações na carreira, não existiam absolutamente nada. Portanto, o PCP é completamente ridículo com esta conversa, não há pachorra para tratar isto. Basta ver que aqui no Seixal, muito próximo de onde estou, que é uma zona governada pelos comunistas há dezenas e dezenas de anos, tem a Quinta da Princesa, tem o bairro da Cochena, tem dos piores bairros que nem sequer têm esgoto e que as pessoas vivem em barracas e que eles continuam a alimentar esta retórica das pessoas viverem completamente na porcaria e eles dizerem que isto é o comunismo porque é melhor ter esta casinha, como diz Gonçalo Caroço, o candidato à Câmara Municipal de Louros, que as pessoas que vivem nas barracas ele vai ter com as pessoas e diz, não é bonita, não é boa, mas é a vossa casinha. É esta a retórica desta escardalha que não tem vergonha na cara de continuar a alimentar uma retórica que não faz sentido nenhum e que não vale a pena vir com este discurso da tentativa da guerra de classes. E depois eles fazem esta guerra de classes numa lógica, e eu tento explicar isso no livro que escrevi no Ignoba Porcaria, que está à venda em resiste.pt, que é a lógica do eles conseguem ostracizar de tal forma diversas áreas da sociedade que os tentam colocar numa redoma de vidro como sendo
uma minoria e não aceitam depois que essa minoria tenha uma posição contrária a eles, à que eles têm, porque eles próprios consideram-se, nós lutamos pelos vossos ideais, aquilo que eles consideram que são os ideais das pessoas, então agora não admitem que estas pessoas possam ter uma opinião diferente e que escolham um caminho diferente. Basta vermos os vídeos que circularam, que já foram mais do que verificados que são verdade, e na reunião assim meio obscura e secreta, onde Bernardino Soares tentava captar a atenção em Santarém, quando foi candidato agora nas últimas eleições pelo Círculo Eleitoral de Santarém, tentava captar a atenção de imigrantes do Indostão, onde o PCP os tenta capitalizar para o seu lado pela luta de classes. Esqueceram-se completamente que as pessoas sentiram-se traídas ao longo desses anos e que quem votava na CDU entendeu perfeitamente que tudo isto não passa de uma fachada e que nunca, mas nunca conseguiram ter sucesso nas suas políticas. Aquilo que nós nos lembramos do comunismo é que o comunismo é possivelmente, eu já disse isto diversas vezes, existem duas ideologias que foram as mais horrendas no mundo, que foi o nazismo e foi o comunismo. Mesmo assim, o comunismo matou mais do que o próprio nazismo. E o que eles queriam era, de facto, depois da revolução que fizeram em Portugal, tentaram instaurar, através do período revolucionário em curso, queriam colocar isto aqui como se fosse um satélite da União Soviética, queriam cumprir aquilo que era o desígnio do marxismo e do leninismo, de fazer a Revolução de Outubro, e queriam que o PREC consumasse nesta Revolução de Outubro, mas na realidade aquilo que aconteceu como contragolpe em novembro, no 25 de novembro, impediu que esta gente, nomeadamente Vasco Gonçalves, que era quem estava como frente de cabeça neste processo, tivesse qualquer sucesso em Portugal. Eu nem vou ouvir mais. O vídeo está disponível na RTV e, portanto, quem quiser levar com isto, pode levar com esta questão. Sinceramente, eu, se for fazer uma análise ao vídeo, o vídeo vai se tornar demasiado longo, porque sempre que é para bater na esquerda, sempre que é para malhar na esquerda, eu não consigo conter-me nas palavras e não consigo fazer a minha análise em meia dúzia de segundos, porque isto é completamente ridículo. Isto é uma história que já devia ter terminado em Portugal. Era de facto uma ideologia que, no meu entendimento, de acordo com a Constituição, nem sequer devia existir um partido a representar esta ideologia, porque claramente a Constituição refere de forma transparente e clara, passa a redundância, que regimes totalitários ou ideologias de regimes totalitários não podem constituir um partido político, e esta malta salvaguarda-se no facto de dizer que o partido deles foi constituído antes da lei dos partidos e, portanto, que a revisão constitucional de 1976 ou a de 1982 ou as revisões constitucionais que vieram a seguir não os retiraram o direito de poder continuar em representação. Eu, por um lado, creio que é importante nós continuarmos a ter um Partido Comunista Português, que deve ser um único na Europa, que existe um partido deliberadamente assumido, pelo menos na sigla, como Partido Comunista Português. E vou-vos explicar porquê. Não digo que devam ter representação parlamentar, porque espero que desapareçam dali para fora, porque não acrescentam valor absolutamente nada. Mas é importante que continuemos a ouvir as opiniões e as teorias desta gente, para perceber que este perigo existe e que isto existe, o ataque à propriedade privada, a forma como fizeram a reforma agrária, todas as partes históricas que eles têm responsabilidade nisto e que mesmo assim continuam com esta conversa. E nós ainda ouvimos os tais partidos pseudo-democráticos e pais da democracia, como eles se querem intitular. O que eu acho engraçado é que existem sempre vários pais. O PSD é pai da democracia, o CDS é pai da democracia, o PCP é fundador da democracia, eles já não lhe chamam pai, e temos o PS que é pai da democracia. Ninguém é mãe da democracia, ou seja, fecundaram sozinhos. E brincadeiras à parte, nós chegamos aqui a uma altura que isto começa a chegar a um ponto em que, quando nós ouvimos o secretário-geral do Partido Socialista dizer que o perigo está à direita, porque o Partido Comunista Português, tal como o PEV é uma sucursal e foi uma forma deles ganharem algum dinheiro com alguns grupos parlamentares, onde incluía a CDU, que não tem nada a ver com o radicalismo e com o extremismo que acontece à direita, e assim eles continuam a passar com os trotskistas do Bloco de Esquerda, com os leninistas e os marxistas do
do Partido Comunista Português e a legitimar que esta gente esteja na política. Eu acho que é importante que eles estejam para não nos esquecermos do Holodomor, da grande fome na Ucrânia, daquilo que eles são responsáveis, da forma como ao longo dos últimos 100 anos todas as ideologias comunistas resultaram na forma como resultaram na desgraça e na miséria do povo. E é completamente surreal nós continuarmos a assumir isto. Portanto, eu queria de facto fazer a análise ao vídeo, mas não consigo. Eu, quando os começo a ouvir falar, a minha vontade é de malhar neles, e o malhar na esquerda veio ao de cima, e eu não consigo de facto estar aqui e não vos vou estar a amassar, porque na realidade para amassar já está Paula Santos com esta imagem em que a única coisa que me dá vontade quando ela está a falar é dizer: estás a amassar as pessoas. Eu tenho a palavra ao Sr. Deputado Bruno Nunes. Sr. Presidente de algumas bancadas, tenho a certeza de uma coisa: respeitamos a liberdade, mas tal como o senhor em polos opostos, adoro malhar na esquerda.